Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Sistema Terapêutico Funcional. Vamos falar aqui sobre a importância do ritmo escapulohumeral, da estabilidade da escápula para a saúde da articulação do ombro e evitar ou até tratar as lesões de ombro. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Então, por exemplo, síndrome do impacto, bursite, tendinite, o impacto subacromial. Tudo isso, eu trabalhar nessa articulação glenohumeral aqui é importante. Alívio de dor, ganhar amplitude do movimento, fortalecer. Mas é uma medida muitas vezes paliativa ou que eu chamo de tapa-buraco. Se você não pensar na funcionalidade da escápula, no ritmo escapulohumeral, você vai ter deficiências biomecânicas aqui que vai ter um impacto do húmero, no acrômio, ou uma diminuição do espaço subacromial que pode desenvolver lesões ou te trazer recidivas. Antes da gente falar sobre isso, quero que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal para você receber as notificações dos novos vídeos, do novo conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu respondo assim que puder, tirando todas as suas dúvidas. Fique de olho aqui no nosso canal sempre. Então, vamos lá falar sobre o ritmo escapulohumeral e a nossa complexo do ombro, Então é bem importante a gente entender que eu tenho na abdução, eu tenho um componente aqui onde eu tenho glenohumeral participando em 120 graus e a minha escápula ela participa em 60 graus. Então em uma abdução de 180 graus, eu tenho 120 graus a glenohumeral trabalhando e 60 graus a escápula fazendo uma rotação externa. Com isso, o acrômio que está aqui, quando ele faz a abdução, ela sobe. Então eu tenho aqui até mais ou menos 60 graus, eu não tenho movimento escapular, é chamado setting phase. Depois disso eu começo a ter uma rotação da escápula para que o acrômio suba. Se eu tenho uma deficiência de coordenação entre esses grupos musculares que envolvem o complexo do ombro e eu não tenho essa rotação suficiente da escápula, eu vou ter aqui um impacto. Diminuição do espaço subacromial, posso ter impacto, pressão na bursa, impacto pressionando o tendão do supraespinhal, posso ter algumas disfunções, como também o impacto ali e acabar sobrecarregando também a articulação acromioclavicular. Então, série de lesões decorrente de uma disfunção, uma questão biomecânica. Veja, se eu tiver uma rotação interna desse ombro, a minha escápula vai ficar mais alada. Então eu pedi para o Pedro virar de costas aqui para vocês entenderem. Se a minha escápula fica alada, a hora que ela vai fazer rotação, ela vai bater no meu gradil costal. Ela não vai rodar livremente aqui, externamente. Então ele está assim, se forte com a escápula alada, ela vai estar com essa rotação prejudicada. E aí também com essa protração da escápula, o acrômio ele tende a ficar mais inclinado para baixo. A diminuição do espaço subacromial e o pinçamento ali é inevitável, Então o Pedro está de frente aqui, novamente. Quem faz essa rotação? Então tem alguns grupos musculares tensionados e encurtados que podem favorecer isso aqui. Então tem os rotadores internos do húmero que podem favorecer a protrusão e a escápula vem junto, e até músculos que estão na escápula, por exemplo o peitoral menor do processo coracoide, terceira, quarta e quinta costela, ele encurtado traz a escápula anteriormente. Eu tenho o subescapular que pode fazer a rotação interna. Eu tenho um grande dorsal que faz a adução, rotação interna e extensão. Então um grande dorsal tenso também pode favorecer a rotação interna. Eu tenho um redondo maior que faz a rotação interna. Esses músculos favorecem então esse posicionamento que eu vou ter uma diminuição do espaço subacromial. Se eu não tenho também os meus músculos escapulares aqui, trabalhando de forma correta, a gente chama o volante escapular, o trapézio superior, que vai contrair e vai fazer com que a escápula se eleve e faça a rotação. O serrátil anterior, que ele evita a escápula ficar alada, ele puxa da borda medial para as costelas, então ele deixa a escápula estabilizada. E eu tenho o trapézio inferior também, que faz com que essa escápula ela volte para o posicionamento nesse sentido em direção às vértebras. Então eu tenho o volante escapular, trapézio superior, serrátil anterior e trapézio inferior. É o volante
Então esses músculos atuando coordenadamente, eu consigo fazer com que a escápula rotacione e volte, rotacione e volte. Então se eu não tenho uma boa coordenação entre esses grupos musculares, eu vou ter disfunções do ombro e uma série de lesões. Então é fundamental que a gente trabalhe nesses grupos. Outra questão que é bem importante, os músculos do manguito rotador. Geralmente a gente tem os rotadores internos mais encurtados e mais fortes, mas eu vejo muitos treinando ou desenvolvendo só a rotação externa. Os 4 músculos do manguito que eu tenho, abdutores, rotadores internos e externos, eles têm que estar funcionando de forma harmônica. Eles vão tracionar o húmero em direção à cavidade glenoide e fazer um pouquinho, uma leve depressão para aumentar o espaço subacromial. Então esse conjunto desses 4 grupos musculares, cada um tem um vetor para um sentido, mais ou menos assim, né? Supraespinhal para lá, eu tenho infraespinhal, subescapular e o redondo menor. Então eles estão tracionando o meu húmero para coaptar na cavidade. Se eu tenho alguém que está mais forte, eu posso ter tracionando mais para baixo, mais para cima, posso ter essa disfunção. Então você precisa também ter uma coordenação entre esses grupos musculares. Vamos lá, primeira coisa então que eu gosto de trabalhar, Pedro, de frente para eles. Vamos mostrar aqui. Vamos buscar a estabilidade escapular. Então vamos colocar uma mini bench, né? Afasta aqui, isso, encaixa lá e aí ele só mantém aqui, já é suficiente para começar a ativar isometricamente os músculos, né, da estabilidade escapular. Joga um pouquinho para trás, flexiona um pouquinho o joelho, fica uma posição mais atlética. Sempre mantendo essa estabilidade escapular, você vai lá em cima, isso, e a musculatura aqui, ó, tá ativando, mantendo as escápulas no local, sem que ela fique alada. Se a escápula ficar alada, ela vai perder a rotação dela. Então esse é um exercício bem interessante, estende bem os cotovelos, isso, vai lá e retorna. Ótimo, um exercício bem simples. Outro que eu gosto de trabalhar é o exercício para fortalecimento do serrátil anterior. O serrátil anterior é o músculo do soco. Então eu vou criar uma resistência aqui e ele tem que empurrar, pode empurrar lá, isso. Eu posso fazer em decúbito dorsal, com o halter empurrando para cima, ou decúbito ventral, como se fosse fazer uma flexão de braço, né? E ele empurrando, né? Vou mostrar uma flexão de braço aqui, Pedro. Põe essas mãos lá. Isso. Não vai fazer flexão de braço, só faz o trabalho, isso, do serrátil anterior. Quando ele faz esse movimento, ele está contraindo o serrátil para melhorar a estabilidade escapular, certo? Pode voltar, Pedro. Obrigado. Melhorando então a estabilidade escapular, eu consigo ter o seu ritmo mais interessante, né? Depois que eu fiz esse trabalho para a escápula, eu penso em fortalecer o meu manguito. Eu posso fortalecer o manguito antes? Pode. Mas só isso não vai resolver para as lesões do ombro, as lesões de impacto, tendinite de supra, bursite, bursa supracromial. Então a gente não vai resolver só dessa forma, só fortalecendo o manguito. É importante? É, mas eu preciso do ritmo escápulo-humeral, né, bem trabalhado. Outra coisa que eu gosto é estimular esse meu cliente. Fiz o fortalecimento, né, dessas estruturas e agora eu vou pedir para ele fazer a abdução e eu vou auxiliar. Então eu coloco minha mão por dentro aqui, abaixo da axila dele, a outra mão eu seguro na face medial da escápula e eu vou auxiliar essa rotação. Eu posso fazer isso ele deitado no decúbito lateral ou aqui em pé segurando até um halter. Ele já vai estar fazendo exercício de fortalecimento e eu vou auxiliar aqui a rotação da escápula. Pode voltar, isso, ó, eu empurro, faço essa rotação, ó. Segura a escápula, essa escápula, ó, rotaciona. Eu auxilio ele, eu estou ajudando esse movimento para ver se a gente ganha a rotação dessa escápula. Como que você pode avaliar? Pode voltar lá, Pedro, posição inicial, de costas. Eu pego o ângulo inferior da escápula e marco com uma caneta. Eu peço para ele fazer a abdução e vou ver onde esse ângulo inferior vai parar. E marco uma caneta. A gente vê quanto que dá aqui de distância ou quantos graus você marca esse ângulo. E aí depois, conforme você vai trabalhando, você vê se ele consegue melhorar isso. Se ele está melhorando esse ângulo, significa que ele está tendo mais rotação e vai melhorar a funcionalidade dele. Então, é bem importante a gente pensar nessa estrutura aqui, não ficar focando só na questão do ombro, né? Então a gente pode virar de frente para eles, a gente precisa desenvolver a estabilidade escapular para eu conseguir mobilidade do ombro. Fala-se muito, eu preciso desenvolver a mobilidade do ombro, do quadril e do tornozelo. O pessoal do treinamento funcional fala muito isso, de reabilitação também. Mas eu só vou conseguir desenvolver mobilidade de ombro
se eu tiver uma boa estabilidade escapular, um bom ritmo escapulohumeral. Senão eu vou querer desenvolver mobilidade de ombro, de glenohumeral, desculpa, e eu vou ter aumento do impacto. Então não adianta, né? Então eu preciso pensar primeiro quanto mais proximal para depois a gente pensar no distal, né? Então nunca se esqueçam dessas dicas, utilize com seus alunos, né, para treinamento. Primeiro pensa em corrigir, em balancear o seu cliente. A gente fala muito nisso, né? Não adianta você pegar um carro com motor super forte, mas está desbalanceado, falta lá fazer o balanceamento da geometria. Então antes de você estimular o ganho de massa muscular, potência, faz um alinhamento, coloca esse cara no prumo, depois você vai para o treinamento. E para reabilitação não tem nem o que falar, né? Ficar fazendo choquinho, ultrassom, gelo e exercício de alongamento só para essa região não vai resolver o teu problema. Você tem que ver como está toda a condição. Por que ele tem essa postura cifótica, essa rotação interna? O que está acontecendo com ele? Será que ele tem uma hiperlordose que causa uma cifose compensatória? Então você tem que olhar para o todo para corrigir, para evitar a recidiva ou evitar que tenha essas lesões, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui abaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Procure também o nosso podcast, o STF Cast, nas principais plataformas como o Deezer, o Spotify, o SoundCloud. Procure lá também no Instagram, @BrunoAldenucci ou Aldenucci com 2 Cs. E no nosso site é www.brunoaldenucci.com. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.